falar sobre a química orgânica. Galera, quando a gente fala do estudo da química, a química é o estudo que relaciona os fenômenos naturais. A química orgânica também é um braço do estudo dos fenômenos naturais que serão transformados em leis, modelos e teorias. Como qualquer ciência, ela depende de um processo evolutivo, ou seja, você começa estudando uma coisa que vai evoluindo com o passar do tempo. A química orgânica também é uma ciência que vai evoluindo com o passar do tempo. Quando você fala de química orgânica, lá no início existia um cara chamado Berzelius. E Berzelius começou estudando a química orgânica partindo do quê? Partindo do pressuposto que todos os compostos orgânicos são de origem de organismos vivos. Professor. Então, aí surge uma teoria chamada teoria do vitalismo. Tudo que tem vida ou que vem de origem de um ser vivo é considerado química orgânica. Professor, mas e aí, será que essa afirmativa de Berzelius está correta? Como eu disse no início do vídeo, trata-se de um processo de evolução, a ciência evolui. Então, um dos cientistas que trabalhavam junto com Berzelius, chamado Friedrich Euler, propôs um experimento. Nesse experimento, ele aqueceu o cianato de amônia, que obteve-se, no caso aí, a ureia. E o que isso mudou dentro da teoria da força do vital? Galera, para quem não sabe, a ureia é uma substância de origem de um ser vivo, de organismo vivo. E o cianato de amônio não. Professor, quer dizer então que o Euler, quebrou a teoria do vitalismo. Ele quebrou a teoria do vitalismo. De que forma? Ele pegou um composto considerado inorgânico, aqueceu ele por uma síntese e produziu a ureia. Com isso, a teoria do vitalismo foi por água abaixo. Então, houve-se a necessidade de criar-se uma nova definição para a química orgânica. E a nova definição para a química orgânica é a área da química que estuda as propriedades físico-químicas dos compostos do elemento carbono. Então, a química orgânica está relacionada aos compostos dos elementos constituídos, da estrutura constituída por carbono. Professor, mas espera aí, quando você fala que a química orgânica estuda as substâncias constituídas pelo elemento carbono, eu tenho várias substâncias que não são consideradas atualmente orgânicos, mas tem carbono. Pessoal, presta atenção, para toda regra existe uma exceção, que no caso são os compostos de transição. Os compostos de transição são compostos constituídos por elemento carbono, porém não possuem as propriedades dos compostos orgânicos. Então eles são exceções à regra. Quem são eles aí? Só um exemplo. O CO2, que é o dióxido de carbono, que é um óxido, o cianato de amônia, o cianeto de amônia, o cianato de amônia também, o carbonato de cálcio. Então todos esses compostos que eu coloquei aqui para vocês são compostos que são constituídos por carbono, porém não apresentam propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. E aí você fala assim para mim, professor, quais são as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos? Está aqui. Primeira delas, apresentam geralmente baixa estabilidade diante de agentes energéticos. Como assim? Se você pegar o etanol, você pegar a gasolina, eles são sensíveis à temperatura, eles são sensíveis à pressão, certo? Ou seja, porque eles são considerados substâncias inflamáveis, galera. Professor, isso aqui é uma propriedade, é uma característica dos compostos orgânicos. São parcialmente solúveis em água, ou seja, tem compostos orgânicos que são solúveis, que têm afinidade com a água, mas tem compostos orgânicos que não são solúveis em água.
Então ele coloca aqui como sendo parcialmente solúveis. Professor, cita um exemplo, vou citar. O álcool é uma substância solúvel em água e o álcool é um composto orgânico. Beleza? Reagem na maioria dos casos lentamente com formação de produtos e requerem catalisadores. Quando você fala, né, de química orgânica no processo reacional, vocês vão ver lá no processo reacional que a maioria das reações químicas, né, precisam de um catalisador. Síntese de Williamson, né, nós temos lá a hidrogenação catalítica, nós temos várias outras reações que precisam de catalisadores. Por quê? Porque a química orgânica, a propriedade dos compostos orgânicos é de lentidão no processo reacional, né? Ou seja, ele tem uma dificuldade, demora um pouco mais para acontecer. Então a gente utiliza os catalisadores para acelerar a reação, né? Diminuir a energia de ativação e acelerar a reação. Apresentam baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição, né? Se você pegar água aí, água pura é 0 graus, o álcool você vai ver que é inferior ao da água, ou seja, baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, e não conduzem corrente elétrica em solução aquosa, né? O que é isso, professor? Quer dizer que eles não sofrem aí, não formam íons na presença de água, né? E aí o que vai acontecer? Em sua maioria, é lógico, tem os ácidos, né? Os ácidos carboxílicos sofrem ionização, que é o que a gente colocou aqui em cima. E aí vai liberar H+, vai ter uma condução de corrente elétrica, mas é uma reação química, né? Então, aqui estão as principais propriedades. Galera, a química orgânica, ela vamos só retornar um pouquinho, o estudo dos compostos com o elemento carbono, com exceção dos compostos de transição que não possuem propriedades, o quê? Propriedades físico-químicas dos compostos carbônicos. Beleza? Beleza. Como é que a gente começa o nosso estudo depois de definir, delimitar o que a química orgânica estuda? Se a química orgânica estuda o elemento carbono, nós temos que entender como esse carbono vai se relacionar no caso. Primeiro, quem estudou isso foi um cara chamado Kekulé. E ele propôs seus postulados, que são os postulados de Kekulé. Se nós pegarmos o elemento carbono, você vai perceber que o carbono ele tem massa 12 e número atômico 6. Se você distribuir eletronicamente ele, você vai ter um S2, 2S2, 2P2. Professor, eu posso considerar o elemento carbono como sendo um elemento estável? Não. Por que não? Porque ele não tem a sua camada de valência totalmente preenchida e ele precisa fazer ligação. Quais são as principais ligações que esse elemento carbono vai fazer? Ou ele vai fazer ligação iônica, porque ele é um ametal, né? Ele é um ametal. Ou ele vai fazer ligação o quê? Ou ele vai fazer ligação covalente. Pessoal, quando nós falamos sobre compostos orgânicos, em sua maioria, né, são oriundos de ligações covalentes. Ah, professor, quer dizer que não vai ter iônica? Vai, os sais orgânicos são de origem de ligações iônicas. Beleza? Beleza. Professor, quando ele estudou o elemento carbono, ele escreveu três postulados, três principais postulados. Primeiro postulado: o carbono é tetravalente. O que significa isso? O carbono tem direito de fazer até 4 ligações. Ou seja, ele precisa fazer 4 ligações para alcançar a estabilidade, né? Então ele vai ter aí a possibilidade de ter 4 ligantes, certo? Professor, as 4 valências dos carbonos são iguais. O que é isso, galera? Se eu pego lá carbono, hidrogênio, OH, hidroxila, né? H. E se eu mudar a hidroxila? COH, H. Opa! Houve uma mudança desse composto para esse composto? Não, porque as valências são equivalentes, são iguais, certo? Terceiro postulado, galera. Terceiro postulado. O carbono
estabelece ligações formando uma cadeia carbônica. O que é isso, professor? O elemento carbono ele pode estar conectado a vários outros elementos carbono, formando uma cadeia, uma estrutura de cadeia carbônica. É o que a gente vai mais estudar durante o ano todo. Beleza, galera? Até aí tudo bem? Postulados de Kekulé. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente. Segundo postulado, as 4 valências são iguais. E o último postulado é o carbono estabelece ligações formando cadeias carbônicas. Beleza, show de bola. Vamos continuar para a gente aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Professor, quando você fala de formação de cadeias, como é que a gente pode visualizar uma cadeia carbônica? Eu desenhei uma bem aqui no cantinho para vocês, né? Desenhei 2, na verdade. Nós temos várias formas de representar as cadeias carbônicas. Professor, eu tenho essa estrutura: carbono, 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 CH3, CH2, CH3, né? Eu tenho estruturas que são estruturas condensadas. Vamos imaginar que eu tenho essa estrutura aqui, ó, CH3, CH2, aí entre parênteses, 2, são estruturas condensadas, né? Eu tenho as estruturas em bastonetes. O que são estruturas em bastonetes, galera? É aquele bendito do pauzinho que a gente, né, tanto fala, ok? Então aqui, ó, eu chamo isso aqui de fórmula estrutural. Eu chamo isso aqui de fórmula condensada. E eu chamo isso aqui de fórmula em bastonetes, tá? Em bastonetes. Beleza? Fórmula em bastonetes. Mas por que o senhor colocou ali no canto? Porque geralmente, galera, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, ó. Ele vai partir, toda questão de vestibular, ele vai partir de uma dessas fórmulas para pedir essa aqui, ó, a fórmula molecular, ok? Sempre, 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 sempre. Se você pegar a maioria das questões relacionadas à química orgânica, trazem isso aqui para você. Você tem as estruturas, né, a fórmula estrutural, a fórmula condensada, uma fórmula em bastonetes, e ele pede justamente para você, né, demonstrar a fórmula molecular. E eu falo para meus alunos assim, ó, a parte mais difícil da química orgânica é contar. E eles falam, é verdade, professor. Depois de muito tempo, né, eles falam, é verdade. Olha só, aqui, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3 carbonos. Então você vai colocar aqui, ó, vou colocar a primeira, vou colocar aqui, ó, a primeira, C3, né, que é exatamente o número de carbonos presentes, de átomos de carbono. E agora vamos contar, 3 mais 2, 5 mais 3, 8, H8, beleza? Fórmula condensada, galera. Condensada quer dizer que houve aí um procedimento matemático, colocou-se em evidência o sistema. Professor, quando ele coloca entre parênteses 2, o que significa isso? Vamos abrir essa estrutura para você visualizar. Você já olhou essa estrutura aqui, agora vamos abrir ela. Como que eu abro essa estrutura? Bem aqui, ó. Se eu tenho, né, CH3, CH2, entre parênteses 2CH3, o que significa isso? Que eu tenho 2 CH2 na parada. E aí eu tenho que abrir ela. Como que abre? CH3, CH2, CH2, CH3. Eu abri a estrutura, eu coloquei exatamente a quantidade, porque aqui estava em evidência. Então eu vou ter CH3, CH2, CH2, os dois CH2 e o último CH3. Qual é a fórmula 2 aí no caso nossa? A 2 vai ser o quê? C, 1, 2, 3, 4, C4, H3 mais 2, 5 mais 2, 7 mais 3, 10, H10. Professor, e na bastonetes, como é que eu visualizo que é o número 3? Vamos colocar aqui, ó,
Vamos utilizar uma canetinha de outra cor, que é a número 3. Como é que eu sei a quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios? Presta atenção. Na de bastonetes, galera, a fórmula em bastonetes, ela não traz o carbono e nem o hidrogênio. O carbono você vai ter que visualizar, né? Você vai ter que identificar ele na estrutura. E como é que eu identifico? Para ter uma reta é necessário ter no mínimo 2 pontos. Então você tem aqui, ó, 2 pontos. Esses 2 pontos aqui representam o carbono. Então aqui, ó, carbono, aqui um carbono, aqui um carbono, aqui um carbono, aqui um carbono. Então quantos carbonos eu tenho aí, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Todo mundo concorda? Beleza. Agora presta atenção, eu preciso colocar o que aí? Os hidrogênios. Os hidrogênios não aparecem de forma nenhuma. Então você tem que saber contar. Por isso que eu falo para meus alunos: professor, quantos hidrogênios eu tenho que ter ligado aqui? Quantos hidrogênios eu tenho que ter ligado aqui? Quantos hidrogênios aqui? Aqui, aqui e aqui. Presta bastante atenção. Esse carbono aqui está fazendo apenas uma ligação. Se ele está fazendo apenas uma ligação, eu preciso o quê? De mais 3 ligantes. Então vou colocar 3 hidrogênios. E aqui, professor, 2 ligações, 2 ligantes. Aqui 2 ligações. Aqui 2 ligações. Aqui 2 ligações. E aqui 3 ligações. Por que aqui é 3, professor? Porque esse carbono aqui está fazendo apenas uma ligação. Então eu preciso de mais 3 ligantes. Lembrando do postulado de Kekulé. O carbono é tetravalente e precisa fazer 4 ligações. Agora dá para contar, né, galera? Na terceira fórmula aí, ó, C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para conferir. Hidrogênio, eu vou ter 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 3, o que? Confere, galera, ó. 5 mais 5, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Galera, se liga, isso é muito importante. Contar é o primeiro passo da química orgânica. Os alunos ficam até bravos comigo, falam: professor, para, essa parte é a parte mais difícil, contar, né? Beleza, alguma dúvida, galera? Vamos para frente que atrás vem gente. Classificação do carbono na cadeia. Como é que eu classifico o carbono primeiramente, né? Os carbonos eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários e quaternários. Presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora. O carbono primário é o carbono que faz ligação com um carbono apenas. Olha só, com um carbono apenas. Independe do número de ligações com esse carbono. Professor, não entendi. Vamos imaginar essa estrutura aqui, ó. C dupla C, 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 C. Professor, quem são os carbonos primários? São aqueles que estão ligados a um elemento carbono. Então, esse cara aqui está ligado a esse cara aqui. É só um. Professor, esse cara aqui está ligado a esse cara aqui, que é só um. Mas aí você vai falar assim: mas faz uma ligação dupla. Não importa o número de ligações, importa o número de ligantes. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um ligante. Ah, professor, quer dizer então que ele é primário. Carbono primário é um carbono que faz o quê? Que faz ligação com apenas um carbono, independente do número de ligações. Independente do número de ligações. Professor, carbono secundário. Carbono secundário é aquele que faz ligação com 2 elementos carbonos, independente do número de ligações. Esse aqui, por exemplo, é um carbono secundário. Esse aqui é um carbono secundário. Esse cara aqui é um carbono secundário. Por que eles são carbonos secundários? Porque eles fazem ligações com 2 outros elementos carbonos. Ah, professor, mas aqui tem uma ligação dupla. Não importa o número de ligações, importa o número de ligantes. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Professor, com isso eu consigo definir o terciário e o quaternário. Por que quaternário? Porque se o carbono ele tem direito de fazer até 4 ligações, ele pode ter 4 ligantes carbono. Vamos fazer uma estrutura aqui para vocês visualizarem
todos os carbonos. Aqui, ó, carbono, 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 carbono. Essa aqui é uma estrutura que a gente coloca geralmente para classificar. Primeira pergunta, quem são os primários? Vamos colocar em azul. Esse cara aqui é primário, esse cara aqui é primário, esse cara aqui é primário, esse cara aqui é primário e esse cara aqui é primário. Então eu posso falar que o carbono primário são os carbonos periféricos que ficam na ponta. Então vamos colocar aqui, ó, primário, 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 primário e primário. Professor, carbono secundário é o elemento carbono que está na estrutura e faz o que? Ligações com dois outros carbonos, independente do número de ligações. Então esse aqui é secundário, esse aqui é secundário. Professor, esses são os secundários. Tem terciário? Tem. Aqui, ó, de preto. Esse cara aqui é terciário. Por que ele é terciário, galera? Porque ele está ligado a dois vermelhos e um azul. Professor, e esse cara aqui, ó, vamos colocar ele de preto também. Esse cara aqui está ligado a três azuis e um vermelho, então ele é quaternário. Galera, tem que ficar claro, classificação de carbono na cadeia cai. Primário, secundário, terciário e quaternário. E geralmente eles perguntam, respectivamente, cuidado com essa palavrinha, tá? Respectivamente, quantos primários, secundários, terciários e quaternários. Fiquem atentos, porque a pior parte, vou repetir, da química orgânica é saber contar. Beleza? Vamos lá. Sequência, jogador. Lembrando que isso aqui é só uma introdução, né? Só uma introduçãozinha. Quando você fala da classificação das ligações, como que a gente classifica as ligações? As ligações, se você percebeu, o carbono é tetravalente, ou seja, tem direito de fazer até 4 ligações. Essas ligações podem ser ligações simples, né? Todas as ligações podem ser simples, vamos imaginar aqui, ó, todas as ligações podem ser simples. Esse carbono pode fazer uma dupla ligação, como esse carbono também pode fazer o quê? Pode fazer uma tripla, né? Então a primeira classificação de ligação que você precisa saber é o que? É simples, dupla ou tripla, né? Como assim, professor? Ligações simples, você tem todos os ligantes diferentes. Ligações duplas, você tem aí uma dupla ligação entre carbonos, né? E as outras são simples. E ligação tripla é quando você tem 3 ligações com o mesmo elemento. Beleza? Beleza. Pessoal, a segunda classificação, depois de saber se é ligação simples, ligação dupla ou tripla, é saber isso aqui, ó, ligações sigmas e ligações pis. Se o carbono faz somente ligações simples, nós temos aqui, ó, todas as ligações como sendo ligações sigmas. Todas as ligações como sendo ligações sigmas. Professor, se apresenta uma dupla. Se apresenta uma dupla, eu tenho uma ligação do tipo o quê? Do tipo π. E as outras, professor? As outras são sigmas, certo? As outras serão sigmas. Professor, e quando apresenta uma tripla? Ou apresenta, aí no caso, duas duplas. Presta atenção. A tripla ligação, eu tenho duas πs, uma sigma e outra sigma. Agora, se eu tenho duas duplas, eu vou ter π sigma, π sigma. Então vamos lá. Professor, tendo apenas ligações simples, todas as minhas ligações são ligações do tipo sigma. Se eu tenho a dupla ligação, eu vou ter na dupla uma sigma e outra π. E as demais permanecerão como sendo sigma. Professor, e na tripla, duas πs entre, né, a tripla e uma sigma, e depois o que? Sigma. E em duas duplas eu vou ter π sigma, ok? Galera, o que significa esse π sigma, né? O que significa esse sigma, o que significa esse π? No caso, as ligações sigmas são overlaps frontais. É quando um elemento aproxima do outro e você tem uma sobreposição de orbital do tipo frontal. Agora, se o meu overlap ele é vertical, se ele é vertical, né? O que acontece? Eu deixo
eu passo a ter, na verdade, uma ligação do tipo π. Aqui eu tenho uma ligação sigma e aqui eu tenho uma ligação π. Então, quando o meu overlap ele for, né, frontal in front, é uma ligação do tipo sigma. Quando o meu overlap for vertical, eu vou ter aí, no caso, uma ligação do tipo π. Galera, isso é muito importante. Professor, isso aí cai demais na conta, né? É muito importante mesmo. Beleza, show de bola, todo mundo entendeu aí, tá fragando o movimento, tá entendendo tudo de química, vai tirar nota 1000 em ciência da natureza aí, né, galera? Pessoal, hibridização, classificação quanto à hibridização do carbono. Primeiro eu preciso falar o que é hibridização. Hibridização é uma forma de reorganizar os orbitais, né, colocar esses orbitais em uma mesma quantidade de energia para que atendam o que? As ligações. Galera, o carbono, né, a hibridização do elemento carbono é muito importante no processo, né, de classificação das estruturas de cadeias carbônicas. Professor, a primeira hibridização do carbono é sp3. O que significa isso? sp3 significa que todos os meus ligantes fazem ligações do tipo que? Do tipo sigma. Todos os meus ligantes fazem ligações do tipo sigma. O que é isso, professor? Você exatamente tinha uma configuração eletrônica no qual, através de uma quantidade de energia, houve uma reorganização desses orbitais, onde os 4 orbitais foram hibridizados. Professor, como assim? Você não tem lá 3 ou 2s2, 2p2? Ou seja, você tem aí 4 elétrons dispostos na camada de valência. Quando você reorganiza esses 4 orbitais, você passa a ter quatro possibilidades de ligantes. E essas 4 possibilidades vão ser de ligações do tipo quê? Do tipo sigma. Beleza? Beleza, professor. Vamos para frente. Quando você fala de carbono, isso aqui é sp3. Quando você fala de carbono é sp2, professor. O que é isso? Olha só. sp2 é quando você tem a presença de uma ligação que do tipo π. É quando um orbital, né, do processo de hibridização, ele não sofre o que? Ele não sofre hibridização. Ele se mantém, ele não é hibridizado. E se ele não é hibridizado, nós chamamos esse orbital de orbital puro. Professor, se ele não sofre hibridização, ele é chamado de orbital puro. Ele não sofre hibridização. Ele não vai se reorganizar para receber os elétrons. E aí, professor, o que vai acontecer? Você passa a ter uma ligação, né? Esse orbital, que é o orbital puro, vai fazer uma ligação do tipo π. Então aqui eu vou ter a presença da ligação do tipo π. E aí eu vou chamar ele de sp2. Ok? Vou chamar ele de sp2. Por quê? Porque um orbital não foi hibridizado, né? E quando você fala de sp3, vou apagar agora para vocês visualizarem, mas eu vou fazer um resuminho no final. Quando você fala de sp3, o que acontece, galera? De sp, perdão. sp é quando 2 orbitais passam a ser puros, ou seja, não sofrem hibridização. Ou seja, professor, eu tenho ou 2 ligações duplas, ou eu tenho o quê? Ou eu tenho uma tripla. O que significa isso quando a gente fala de classificação de ligação? A presença de 2 ligações do tipo quê? Do tipo π. Ou seja, 2 orbitais não foram hibridizados, não se reorganizaram. Isso quer dizer, professor, que eu tenho 2 orbitais, eu até coloquei aqui, ó, 2 orbitais puros. Puro significa que ele não sofreu hibridização, ele se manteve não hibridizado. E aí eu passo a ter a possibilidade de ter o quê? De ter ligações, né,
do tipo que? Do tipo π. Beleza? Galera, então, ó, só fazendo um remember para a gente entender. Quando nós falamos de ligações, nós temos dois tipos de ligações: as ligações do tipo sigma e as ligações do tipo π, certo? Ligações sigma são ligações simples, ligações π são ligações duplas ou triplas. Vai depender de quem, professor? Vai depender do cara que ele está ligado, que carbono, como que esse carbono está ligado aí. Professor, se ele é sp3, o que significa isso? Que todos os orbitais foram hibridizados. Se ele é sp2, significa que um orbital não foi hibridizado, ou seja, eu tenho um orbital puro. E se eu tenho sp, eu tenho aí no caso dois orbitais que não foram hibridizados, ou seja, eu tenho dois orbitais puros, beleza? Galera, por que eu estou falando isso? Porque é isso que vai dar origem, né, nos modelos espaciais e planares. O que é um modelo espacial? É um modelo em 3D. Eu fiz um modelinho aqui para vocês visualizarem. Isso aqui é um modelo em 3D, né? Você tem aí o plano em 3D. Já o planar, você está olhando apenas para um plano. Quando você olha para um plano, ele passa a ser planar. Ah, professor, como assim? Vamos visualizar aqui, ó. Se eu tenho o carbono fazendo ligações simples, eu vou ter a possibilidade de ter aí uma estrutura o quê? Eu vou ter a possibilidade de ter uma estrutura do tipo o quê? Tetraédrica. Se é tetraédrica, galera, essa estrutura é planar ou espacial? Ela é espacial. Agora, professor, se eu tenho aí, no caso, uma dupla ligação, como que eu consigo visualizar isso? Vamos imaginar aqui, carbono, dupla, hidrogênio, carbono. Galera, isso aqui vai formar um plano apenas, porque não há sobra, né? Não há sobra de par eletrônico no átomo central. Se não há sobra de par eletrônico no átomo central, quer dizer então que eu vou ter uma estrutura do tipo, uma geometria do tipo que? Trigonal plana, uma estrutura planar. E se eu tiver duas duplas ou uma tripla, também vou ter o que? Vou ter uma estrutura do tipo planar, que é linear. A geometria é linear e a estrutura é planar. Isso aqui é muito importante porque tem muitas perguntas que relacionam, né, a parte espacial e planar e que caem nos vestibulares do Brasil inteiro, certo? E a última parte da nossa aula, galera, a última parte, confesso a vocês, é o NOx. Eu falei sobre NOx no meu Instagram, mas eu preciso falar de NOx nessa aula. Por quê? Porque o carbono não possui NOx fixo. O carbono possui NOx o quê? NOx variável. Nós chamamos essa carga de carga aparente. Por que nós chamamos de carga aparente, professor? Porque depende do ligante, depende da eletronegatividade. Galera, se você olhar para essa estrutura aqui de aleto, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar os carbonos para calcular o NOx. Separa a estrutura e agora você calcula para cada um dos carbonos. Professor, hidrogênio é mais eletropositivo, mais um e mais um. Olha só, por que a carga do carbono aqui é menos 3? Porque todos os ligantes dele são hidrogênios, são menos eletronegativos que ele. Se são menos eletronegativos que ele, significa o que, professor? Significa que ele vai ter o que? Uma carga negativa, menos 3. E aqui, professor? Mais um, menos 1. Olha só, por que o cloro é menos 1? Porque ele é mais eletronegativo, então a carga dele é negativa. E o hidrogênio é menos eletronegativo, então a carga dele é mais. Mais 1, mais 2, menos 1, mais 1. Para dar zero, qual que vai ser o NOx desse carbono aqui? Está aqui, menos 1. Professor, é calculado separadamente uma estrutura de cadeia carbônica? Sim, é calculado.
Porque há a possibilidade desse carbono aqui sofrer uma oxidação ou sofrer uma redução, que é o caso do bafômetro lá. O bafômetro, um dos carbonos, sofre um processo de oxidação, e aí muda a coloração do sal lá. Então tem que ficar ligado nesse processo, a perda de elétrons ou ganho de elétrons. Galera, aqui ó, eu tenho aqui C≡OH, que é um ácido carboxílico, né? Professor, qual que é o NOx desse cara aqui? Você já calculou. Desse cara aqui vai ser -3. Por quê? Tenho 3 hidrogênios para dar 0, -3. E aqui, professor? -2. Tem gente que calcula isso aqui como sendo -1 sem problema, mas você tem que saber que cada um tem o seu NOx, né? -1, -2, -3. Qual que vai ser isso aqui? +3. Beleza? E o último aqui no caso, que é o CO2, eu tenho dois oxigênios ligados. O oxigênio nessa estrutura é o mais eletronegativo. Consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter a carga -2, -2, mais 4. Beleza? Galera, gostaria imensamente de agradecer a cada um de vocês que assiste, né, a nossa aula, passa para os colegas. Espero que tenham atendido cada um de vocês e preparem, porque a gente vai ter mais encontro aí. Obrigado, tudo de bom, aquele abraço.